Boa noite a todos. Estão ouvindo aí atrás? Tudo bom. Então ele já tirou a surpresa do capítulo, porque ele já falou o título. Moral estranha. E vamos dar continuidade ao que o Francisco apresentou a semana passada, onde ele abordou os itens iniciais. E nós vamos tratar do último tópico do capítulo, que é não vim trazer a paz, mas a espada. Se os ensinamentos de Jesus são conceitos de moral, os tópicos desse capítulo, o capítulo 23, como aborrecer pai e mãe, deixai os mortos e enterrarem seus mortos. E o tópico que nós vamos tratar esta noite, não vim trazer a paz, mas a espada, nos induzem a pensar: que moral estranha é essa? Se o Evangelho, de uma maneira geral, nos remete ao desenvolvimento do discernimento, penso eu que os capítulos de número 21, falsos cristos e falsos profetas, e o desta noite, capítulo 23, moral estranha, acho que essa questão do discernimento, ele deve ser muito mais realçado, para que possamos compreender aquela mensagem que esses dois capítulos estão nos proporcionando, estão nos querendo dar. Mas o que é discernimento? Discernimento é a propriedade de avaliar, possibilitando distinguir o falso do verdadeiro, aquilo que é coerente e aquilo que não é, o certo do errado. Isso dentro dos conceitos das leis divinas. Porque o certo e o errado, dentro do entendimento humano, ele é relativo. Ora, no mundo árabe, ter 5 esposas desde que se possam ter as 5 esposas, isso para eles é uma questão que está dentro da moralidade, dentro do permitido. E assim como esse exemplo que eu dei, existem outros que dentro de certas culturas da humanidade, alguma coisa que é perfeitamente coerente dentro de uma cultura não é para outra. Mas dentro das leis divinas existe uma coerência universal. E essa compreensão das leis divinas que a evolução do ser humano leva a compreender. Puxa, desligou. Mas como conquistar o discernimento? O discernimento se conquista através do trabalho, do estudo, que são bases da nossa evolução. E se conquista também através das nossas experiências de vida, das várias vidas que a gente vai vivenciando. E é isso que vai trazendo o amadurecimento a cada um de nós, propiciando o quê? Que a gente cada vez mais adquira a capacidade de discernir aquilo que é coerente do aquilo que não é. Por conta disso tudo, o discernimento ele não é uma coisa estática, ele é dinâmico. Uma vez que, na medida que nós vamos evoluindo,
mais conhecimento nós vamos adquirindo, mais experiências nós vamos vivenciando. E com isso, o entendimento que a gente passa a ter sobre as questões da vida vai se ampliando cada vez mais. Quando os benfeitores nos pedem instruí-vos, dentro do Evangelho é citado isso, eles pedem que, na verdade, a gente se esforce em adquirir essa capacidade de discernir, para que possamos compreender cada vez mais o que Deus, quando nos cria, quer de nós. E que possamos também, com esse conhecimento, entender esses desígnios, né, de Deus e o que é a vida. Porque a coisa que mais, acredito eu, atormenta cada um de nós é a incompreensão da vida. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu objetivo real? Porque cada um de nós tem um objetivo, vivendo em matéria, circunstancial deste momento. Eu vou ser um professor, uma professora, vou ser um médico, vou ser uma enfermeira. É um objetivo temporário este. Porque, passando por essa etapa da vida, nós vamos ingressar no plano espiritual. E o próximo objetivo de uma próxima reencarnação, muito provavelmente não será o mesmo. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas todos nós, a partir do momento que Deus nos cria, tem um objetivo comum. E qual que é ele? É esse mistério que nós devemos procurar entender para sofrer menos. Nós sofremos por não entender isso. Nós achamos que toda a nossa vida está circunscrita a isso daqui que nós estamos vivendo nesse momento, nessa nossa etapa. Quando na verdade não é. Nossa vida vai ao infinito. E é preciso compreender aonde a vida nos leva, se quisermos sofrer menos. Não vim trazer a paz, mas a espada. Está lá no item 9. Não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, e sim a espada. Pois vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sogra. E o homem terá como inimigos aqueles de sua casa. Isso está em Mateus. Meu Deus, Jesus está dizendo que veio praticar a discórdia entre todos nós. Como compreender isso? Cada um de nós, exatamente pelas vivências que vem percorrendo, trazendo, adquirindo, né? Cada etapa da nossa jornada evolutiva, a gente vai agregando características, né? E somos diferentes uns dos outros por conta do percurso que fazemos, das escolhas que fazemos. É isso que nos diferencia. Aqueles que já estão à nossa frente, vivenciando essas experiências muito antes de nós, como Jesus, é o nosso exemplo maior, já se tornou um ser sábio, onde as suas ações já não remetem mais a erro. Mas nós aqui somos todos aprendizes ainda, né? Muito distantes ainda da sabedoria de Jesus. E cada um de nós, através das escolhas que faz, nas atitudes que toma, cria a sua personalidade. A personalidade de cada um de nós, ela representa as escolhas que fazemos em todas essas nossas etapas. Por isso somos diferentes.
E exatamente por termos esses conceitos diferentes, entendimentos diferentes da vida, dentro de um mesmo lar, às vezes se cria a discórdia. Ora, o filho crê que uma religião é melhor para ele, diferentemente da dos seus pais. E às vezes isso leva aqui, por questões religiosas, questões políticas e outras mais, às vezes provoca que os filhos saiam de casa. Por divergirem dos pensamentos e dos conceitos de seus pais. Casais se separam por divergência, às vezes, desses conceitos. Então, quando Jesus diz aqui que ele veio separar, na verdade não é o intuito dele de separar, mas o que ele quis dizer é que esses conceitos diferentes da humanidade, por a gente ainda não estar uniformemente com o mesmo entendimento, leva a que exista a possibilidade de existir discórdia dentro até do mesmo ambiente familiar. Foi isso que ele quis dizer. Ora, e isso vai perdurar para sempre? Não. Porque na medida que vamos evoluindo, todos nós vamos caminhar para um entendimento, para um mesmo entendimento, né? Que seria exatamente dentro daqueles conceitos das leis divinas. E aí nós vamos passar a ter o quê? O mesmo entendimento das coisas. Quando nós estivermos num grau que Jesus está, os espíritos puros têm essa compreensão universal. E, portanto, não divergem. Porque o conceito de Deus, ele é o mesmo para todos. Nós é que desconhecemos e, por conta disso, tomamos decisões e ações diferentemente. Aí no item 12 está assim: toda ideia nova encontra forçosamente oposição e não houve uma única que se estabelecesse sem lutas. Nestes casos, a resistência é proporcional à importância dos resultados previstos. Pois quanto maior a ideia, tanto maior será o número de interesses ameaçados. Se for notoriamente falsa a ideia, ou o conceito, considerada sem consequências, ninguém se perturbará com ela e a deixam passar, sabendo que não tem vitalidade. Mas se for verdadeira, se assentada em uma base sólida, se prevê em futuro para ela, um secreto pressentimento adverte seus opositores de que ela é um perigo para eles e para a ordem das coisas, em cuja manutenção estão interessados. Eis porque se lançam contra ela e contra seus seguidores. Todo conceito novo que tem fundamento, certamente em algum momento ele vai contrariar os interesses de algumas pessoas. Já se esse conceito, essa ideia, ela não tiver fundamento algum, isso não vai gerar nada, né? Não vai perturbar os interesses. Então, ela vai se extinguir por si só. Os grandes gênios da nossa história, eles mostraram isto, né? E só dando como exemplo, por exemplo, Galileu Galilei, que viveu ali por volta de 1600, ao contrariar a teoria do geocentrismo que valia naquela época, que era o quê? O universo girava em torno da Terra. Quando Galileu trouxe um novo conceito, onde os planetas giravam ao redor do Sol, a igreja obrigou ele a se retratar, se não quisesse morrer.
E ele ficou quietinho, recluso, não abriu mais a boca. Ou ele fazia isso, ou era a morte. Interessante, né? Hoje a gente sabe que a Terra gira ao redor do Sol. Sócrates, que viveu por volta ali de 400 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, já apresentou seus conceitos totalmente adequados à doutrina espírita e ao cristianismo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o começo do Evangelho, antes de se iniciar os capítulos. Tem formulações ali apresentadas de Sócrates que são perfeitamente adequadas à doutrina espírita. Isso 400 anos antes de Cristo. Sócrates já falava e já apresentava questões que Jesus veio nos apresentar. E Sócrates foi gentilmente convidado a morrer por expor as suas ideias, os seus conceitos. Conceitos que hoje nós estamos estudando eles aqui. Então, quando Jesus veio nos trazer os seus ensinamentos, ele sabia que isso ia repercutir contra os interesses de muita gente. Naquela época dele, os romanos, que mandaram os cristãos para as arenas, né? Entregues às feras. Porque os seus conceitos eram contra aquilo que a sociedade romana tinha para ela. Ora, não já se viu a igualdade entre os homens? Jesus falava isso. Nós, os romanos, somos seres superiores. Quem são os escravos? Morte a eles, aos cristãos. Eles estão querendo deturpar a nossa paz, né? Dos romanos. E ainda nos dias de hoje a gente encontra essas discordâncias de conceitos. Lutas por conta disso existem ainda. Nós estamos presenciando ainda. Lutas acontecem e vão acontecer ainda. Até que a humanidade tenha atingido um grau de evolução tal que passe a compreender o que Deus quer de cada um de nós. Porque cada um de nós forma a humanidade. Às vezes a gente esquece isso, né? A gente acha que a humanidade é o outro. E nós somos nós. Esquecemos que nós somos parte dela. E nós devemos dar a nossa contribuição. Ah, mas eu sozinho não vou mudar o mundo. Mas se todo mundo pensar assim, o mundo não vai mudar nunca. Agora, quando 5, 10, 100, 1000, 1 milhão começa a seguir no mesmo rumo e a tomar decisões coerentes, nós vamos fazer a humanidade mudar. E que Deus nos inspire para essa tarefa. Não é fácil, mas deve ser feito, né? Que possamos começar, até porque, se a gente quer ter menos dor e menos sofrimento, é por aí que caminha a coisa. Sofremos menos quando entendemos o nosso papel na vida. Jesus disse, né, que o jugo era leve. Precisa compreender isso. E é leve mesmo. Basta a gente entender. Que Deus nos inspire para isso.